Boa noite, queridos. Deixa eu colocar aqui e fixar. Boa noite. Esperar a pessoa entrar. Boa noite. Caramba, aconteceu uma coisa agora. Aconteceu uma situação agora muito surreal. Eu vim preparado para fazer uma abertura e vou falar rapidinho aqui para vocês e já vou chamar já a Fernandinha. Eu estava preparando aqui para fazer uma entrada, explicar algumas situações sobre o despertar. A Fernandinha já está aí, eu já vou colocá-la aqui já já. E aí eu vi da live de ontem, a Márcia compartilhou no grupo dela lá um texto maravilhoso, bonito, e lá em cima ela tinha errado o meu nome. Boa noite, Filipinho. Parabéns pela filhota. E aí, cara, eu fui mandar pro psicólogo, porque vou contar para vocês o que acontece. Desde criança eu não tenho um nome fixo. Cada lugar que eu vou alguém me chama de uma coisa. Então, assim, é muito esquisito isso. Eu estava até explicando, eu fui fazer fisioterapia no pé e a mulher estava me chamando de Senhor Leal. Eu falei, cara, eu tenho que me acostumar com isso. E eu fui mandar pro psicólogo a imagem lá do nome errado, do nome que estava errado. E eu falei, como eu estou passando por uma fase de aceitação, eu falei, eu aceito que eu não tenho um nome fixo. Cara, aconteceu uma situação, sabe aquele filme Doutor Estranho? Que tudo se expande e fecha. Eu falei, meu Deus, eu fiquei com uma dor de cabeça. Eu falei, eu aceito que eu não tenho nome fixo, então as pessoas falam, não te acho no YouTube, o nome não bate. É isso, acho que não é para ser achado. Então vamos lá, vou chamar a Fernandinha. O que eu estava programado para falar é o seguinte: eu troquei de operadora. Que legal, eu consegui ter desapego. Fernandinha, Oi, boa noite, Léo, tudo bom? tudo bem? Pode Boa se apresentar para o noite, tudo pessoal? bom? Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Ok, então Eu é não isso, sei o gente. que é que acontece. Tá tudo maneiro, tá tudo legal, tá tudo bonito. Não, então, mas pra mim eu não consigo, as pessoas ficam aqui em cima, fica dois quadradinhos, né? Eu fico embaixo Aham. e aí não sei explicar. Fica aqui, As tipo, não pessoas, fica sem nada, entendeu? É assim mesmo? os comentários passam por cima. Ah, tá, beleza. Então é assim mesmo. É. Mas vai ficar gravado sempre. Tá. Boa noite, Léo. Tudo Boa bom? noite, Fernandinha. Muito obrigado por estar aqui. Nada, gratidão, Se pelo apresenta para o convite. pessoal. Uhum. Bom, eu sou Fernanda, sou terapeuta e instrutora de Theta Healing e conheci o Léo na Ordem, né? Eu não sei se todo mundo conhece a Ordem, né? Uma ordem esotérica do sétimo raio que a gente frequentava lá no Recreio. E ele me convidou, né, para fazer essa live, para participar dessa live e falar um pouquinho sobre despertar, né? Quando ele me convidou para fazer essa live, ele falou que o tema inicial seria o despertar. E eu fiquei pensando, né, sobre que tema eu traria, né, como eu abordaria esse tema de despertar. E nessa reflexão eu acabei olhando um pouquinho para minha história, né, para como foi esse processo comigo. E, e eu senti de trazer, né, para mim na verdade fez todo sentido trazer esse tema de autoconhecimento e espiritualidade, né? Porque para mim tá tudo interligado, né? Uma coisa tá interligada na outra.
Então, prazer aí para quem não me conhece, boa noite e O vamos pessoal lá, da ordem está entrando aí, ó. O tá? pessoal da ordem, a Márcia, não sei se você vai se lembrar dela. A Ah, Fernanda, que Márcia. saudades. Márcia Uhum. CPM 08. Então, eu não consigo ver os comentários. Você vai me falando aí, tá? Tá bom. Eu faço assim, se você me ver olhando pro lado, é que eu também abro no Tá. computador. Aí no Ah, eu computador também. fica mais fácil de ler. Ah, tá, Então, entendi. então eu tô nos dois lugares. Tá ok. Você é facilitadora de Bom, Teta Healing, né? isso. Hoje eu trabalho com autoconhecimento e facilito cursos de Theta Healing e faço atendimentos de Theta Healing também. Então, como a gente vai fazer? Posso falar um pouquinho sobre. Pode, Começo a mas falar sobre o antes tema. antes a Rosa tá Hum. falando assim, é da Márcia Paixão. Sim, Desculpa, sim, eu Márcia. sei. Eu sei. Chama o pessoal da ordem esotérica aí, a Fernandinha tá aqui. Vamos. Bom, vamos lá. Então, eu senti de trazer um pouquinho da minha história e foi muito bacana, assim, olhar para essa história, porque eu conheci o Léo na ordem, né, num serviço espiritual, né, e só que olhando para essa história, eu percebi que o que me levou para a ordem foi o autoconhecimento, porque quando eu era adolescente, eu tinha uma sensação de meio que não me encaixar, assim, sabe? Eu me achava diferente, gostava de coisas diferentes das minhas amigas. Então, tinha uma sensação de ser diferente, de não me encaixar. E essa sensação, né, esses sentimentos fizeram com que eu lesse muitos livros de autoconhecimento, que na época a gente chamava de autoajuda, e fazer essas leituras, ler esses livros, me ajudava a me sentir melhor, porque meio que eu entendia, né, entre aspas, mais ou menos, o que estava acontecendo, via que não era só comigo, via que tinha padrões, né, que outras pessoas também se sentiam daquela forma e aquilo me ajudava. E foi numa dessas leituras, né, os livros eram da minha mãe, e uma dessas leituras eu li um livro, A Era de Ouro de Saint-Germain, e um livro, acho que era A Era de Aquário, que falava sobre isso, né? E eu achei, tipo, tinha, sei lá, 14, 15 anos e achei super interessante aqueles livros, aquele conhecimento que estava ali. E um tempo depois eu encontrei, conheci a ordem, né? E quando eu vi que eles, né, enfim, tinha as mentalizações para o planeta, trabalhava com os mestres, eu falei, pronto, me encontrei, né? E achei muito interessante, porque depois de um tempo, né, foi nesse caminhar lá na ordem, nesse servir na ordem, que eu comecei a entrar mais em contato, perceber também, né, a minha sensibilidade, a minha intuição. Óbvio que quando a gente começa nesse processo, nesse trabalho espiritual, também os nossos canais vão se abrindo, né? Então muitas coisas acontecem, a gente tem muitas transformações acontecem na nossa vida, né? E foi ali que eu comecei a entrar em contato com o conhecimento de chakras, dos cristais, todo esse conhecimento energético. Mas como eu trabalhava, né, estudava, enfim, era aquela correria, eu era só os sábados, né, quando eu tava lá que eu entrava em contato, assim, me sentia mais em contato com essa energia. Enfim, fui seguindo e depois de um tempo foi engraçado que eu acabei voltando para o autoconhecimento, né? Então, depois do curso de. Na verdade, o autoconhecimento continuava, porque eu continuava com as minhas leituras, e hoje também, né, tipo, sentindo o que, né, quando eu me preparei para ver o que eu vou compartilhar com o pessoal, eu me lembrei que, na verdade, eu continuava com essas leituras e muitos dos atendimentos que eu fazia na ordem tinha esse viés, sabe? Daquele conhecimento que eu acabava adquirindo quando eu lia, quando eu estudava, eu acabava passando para as pessoas também. Então, não era só a parte energética externa. Eu sempre fazia esse convite para a pessoa olhar para dentro, eu sempre questionava, então já tinha esse processo, né, que faz parte do autoconhecimento, da gente se questionar, né?
Então, achei muito interessante porque agora eu estou de novo com autoconhecimento, né? E ele faz parte do meu trabalho. E, e eu senti de trazer esses dois pontos, né? Que para mim, na verdade, fazem parte da nossa jornada aqui, né? Então, quando a gente encarna, enfim, a gente escolhe os nossos pais, a gente passa por uma série de situações na nossa infância, e normalmente na vida adulta que, né, as questões vão começando a surgir, assim, de maneira mais forte. E é quando a gente começa a olhar e se perceber, né? Então, eu senti de trazer essa conexão. E a minha experiência, né? De entender que o quanto é importante a gente olhar para dentro, a gente se conhecer, a gente entender como a gente funciona, né? A gente entender que a gente tem uma mente consciente, uma mente subconsciente, a gente entender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, muitos deles são reações, né? São reproduções do que está registrado na nossa mente subconsciente que a gente aprendeu, né? E às vezes a gente nem se liga né? A gente nem tem a consciência, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou agindo dessa forma, né? E a questão, eu Então, acho que é uma questão assim de a gente, aquela que foi dito, que a gente sempre fala aqui, a gente olha muito para fora, né? Então olhar para dentro é um uhum, pouco mais difícil. Eu acho que isso é bem sim, interessante. uhum, é Olha quem tá, o difícil, intruso né? aqui, olha o intruso aqui, ó, tá vendo? Quem? Eu ganhei de presente, gente. Ah, quem Eu é? falei para uma pessoa que o meu Um mentor era um tronco bonequinho? de árvore. Olha que eu Ah, ganhei de o presente. Groot? Ai, Eu falei, meu mentor, eu vi como um tronco de árvore. Aí eu ganhei de presente, estava ali olhando. Ele nunca aparece. Deixa ele aqui. Desculpa, vamos voltar. não, então esse é justamente isso. É um processo, né? Olhar para dentro não é simples, porque quando a gente começa nessa jornada de olhar para dentro, a gente é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente se conecta com uma potência muito grande, uma luz muito grande que tem em cada um de nós, a gente se conecta também com as nossas sombras, né? E muitas vezes a gente não quer olhar para as nossas sombras. Mas esse caminho, né, e esse processo, hoje eu consigo olhar de uma outra forma, né? Porque quando a gente tá nesse lugar de olhar para as sombras, a gente aprende a aceitar, né? A gente aprende a aceitar a gente exatamente do jeito que é. E cada um de nós, enfim, independente do nível de consciência, a gente tem a nossa luz e a gente tem a nossa sombra, né? A gente tem vários pontos que a gente veio desenvolver, que a gente veio curar, né? Entre aspas, curar, né? Enfim. Então, esse processo às vezes é desafiador, né? Olhar para isso. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é muito, eu sinto pelo menos, muito libertador, né? Porque, por exemplo, né? Eu trabalho a teoria do Theta, né? A gente olha muito para crenças limitantes, né? E as crenças limitantes nada mais são do que programas, né? A gente, por exemplo, durante a nossa infância, a gente aprende de determinada forma, né? Com, de acordo com como os nossos pais se comportam, enfim, né? De acordo com a educação que eles dão pra gente, né? Se o pai ou a mãe é presente ou não, é ausente ou não, enfim. A gente está o tempo inteiro, na verdade, desde lá da nossa concepção, durante toda a gestação da nossa mãe até mais ou menos 7 anos de idade, a gente está absorvendo tudo do ambiente, porque a gente ainda não tem a nossa cognição ainda não está totalmente desenvolvida para entender o que está acontecendo, né? Então, muitas das crenças limitantes que a gente traz e que limitam a gente depois de uma certa idade, vem desse momento, né? Da nossa criança ferida,
né, de todo esse processo. E quando a gente E é começa a muito olhar para isso, importante, desculpa, é sim, muito importante a gente cuidar desse interior dessa uhum, criança, né? sim. E quando a gente começa a olhar para isso, começa a ter consciência do porquê que a gente se sente de determinada forma, porque muitas vezes as nossas reações são apenas é a reação da criança que foi ferida que está reagindo, né? Então, enquanto a gente não olha para isso, não acolhe essa criança, né? Não faz esse processo de acolhimento e de cura dessa criança ferida, a gente vai estar sempre reagindo às situações, né? E é muito interessante. E, e eu acho que assim, é muito importante a gente começar a olhar para isso também, né? Olhar para dentro. Porque quando a gente se conhece, a gente vai sim olhar para algumas coisas que não são legais, mas quando você olha e traz a consciência, né? Aceita aquilo e traz a consciência do porquê aquilo tá ali, porque no teto a gente tem uma forma de olhar tudo como um aprendizado, né? Antes eu já tinha mais ou menos isso, mas depois do Theta Healing, quando a gente está fazendo o digging, né, que é uma ferramenta da técnica, a gente sempre pergunta, né, para que essa situação está te servindo? O que que você aprende? O que que você está aprendendo com isso? Então eu trouxe muito esse questionamento para minha vida depois que eu voltei, né, a olhar para dentro, a praticar, porque é uma prática, né, é uma prática diária. Às vezes a gente tem a ilusão, né, de que vamos, enfim, é... Fernandinha, Oi. Fernandinha, desculpa interromper, a Renata comentou assim: Uhum, ouvi falar que na infância o subconsciente está muito mais aberto, absorve mais as coisas sem filtros. uhum, sim. Porque a gente, Obrigado, Renata. a nossa cognição ainda não está desenvolvida. Então a gente ainda não entende. Então é como se a gente fosse uma esponja, né? A gente vai absorvendo. Então, por exemplo, as crianças, elas não, elas aprendem nessa primeira infância observando e meio que imitando os pais e os adultos. Não é muito o que você fala, porque ela ainda não entende, né? Então, e é nesse momento que a gente vai absorvendo, né, enquanto criança, que a gente vai absorvendo os comportamentos, os padrões de comportamento, né? Quando a gente começa nesse processo, a gente começa a olhar, nossa, é porque às vezes é tão automático que a gente não percebe. Mas não sei se vocês já têm essa compreensão, já conseguem perceber, por exemplo, que quando uma coisa que irrita muito a gente, quando a gente percebe no outro algo que irrita muito a gente, muitas vezes a gente tem aquele aspecto também, né? Então, uma boa forma da gente olhar para isso são as relações familiares, né? Então, às vezes tem alguém da sua família que você, ai, não gosta daquele comportamento, mas quando você vai olhar para você, você acaba vendo que você é igual, que você também tem aquele comportamento, né? Por isso que te irrita tanto, o que a gente chama de espelho, né? Então a gente traz muitas coisas, tem muitas coisas que a gente normalmente não gosta ou não concorda, né, em relação às pessoas da nossa família, mas quando a gente vai olhar pra gente, quando a gente entra nesse processo de olhar pra si, a gente percebe que, nossa, tipo, eu sou igual, eu tenho a mesma coisa, né? Então, então a criança ela vai imitando, né? Ela vai pegando tudo, vai absorvendo tudo e vai ficando tudo registrado na mente subconsciente, né? E depois aquilo começa a funcionar como um programa, né? Por isso é tão difícil também a gente mudar alguns determinados padrões de comportamento, né? Porque muitos desses padrões estão nessa mente subconsciente, que a gente não tem a consciência de que aquilo tá ali, mas aquilo tá ali. E a nossa mente, né, assim, a nossa mente consciente, ela é estimada em ser, sei lá, 12%. E a nossa mente subconsciente, que é que só executa, ela é estimada em ser 88%. Então, quando a gente quer mudar algum hábito, tipo, sei lá, começar a fazer exercício, por que que é tão difícil para quem
fica um tempo, né, no, no sedentarismo. Por que que é tão difícil? Porque você tá aquele tempo todo ali parado, e aí você fala, não, agora eu vou fazer exercício porque é bom para minha saúde e tal, não, não, não. Quem entende que é bom para a saúde é a mente consciente, que são 12%. Mas se tem ali no seu subconsciente um programa que vai contra, então, por exemplo, eu preciso fazer atividade física porque estou acima do peso, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Beleza, então a sua mente consciente entende que precisa daquela atividade para você começar a se sentir melhor, né? Liberar um pouco do peso e começar a se sentir melhor. Mas se você tem, por exemplo, uma crença no seu subconsciente de que se você ficar bonito, você vai chamar a atenção, as pessoas vão olhar para você, e isso no seu subconsciente não é uma coisa legal, então se eu chamo atenção, sei lá, se eu chamo Ah, atenção, entendi, então. Então, assim, tipo entendeu? assim, eu tô Se eu gordo. chamo. Eu não quero chamar atenção, eu quero me esconder. Então, pode ser isso, Hum, né? Para cada pessoa é diferente, entendeu? Então, por entendi. exemplo, vamos supor que você tá num relacionamento e a pessoa é super ciumenta. Então, se você tem a crença de que se você chama atenção, de que se você ficar bonito e chama atenção, você vai se separar porque por conta do ciúme, né, da pessoa que tá com você, se você tem essa crença e você conscientemente quer fazer atividade física, porque você quer se sentir bem, vai ser 12% contra 88% segurando, entendeu? Então você vai começar e vai parar, vai começar, porque tem uma crença ali que é mais profunda que está dizendo, opa, se você começar na atividade física, emagrecer, ficar gato, vai ter problema lá na frente, né? Então você não quer ter esse problema. Então, as crenças limitantes, ela, ao mesmo tempo que elas limitam a gente, elas estão protegendo, na verdade, né? Porque o nosso subconsciente, ele tem a função de manter a gente vivo. Então, o que que acontece? Tudo que ele, de acordo com os registros que estão lá, tudo que ele entende como uma ameaça à sobrevivência, e aí a sobrevivência pode ser não necessariamente só a sobrevivência de estar vivo, mas, por exemplo, pode ser evitar a dor, né? Então, se você quer evitar uma discussão com a pessoa que está com você por conta, né, do seu jeito, né, de você estar bonito, estar atraente, então você quer evitar essa dor, você quer evitar esse conflito. Então, o seu subconsciente está ali te protegendo e você tá doido para, né, para liberar esse peso extra, para fazer atividade física e se sentir bem, mas o seu subconsciente está dizendo, não, melhor não. Melhor você ficar, né, com esse pezinho extra que você não vai ter problema no seu relacionamento. Então, isso é só um exemplo, né, de como funciona. Então, eu senti de trazer essa conexão, né, entre olhar para dentro. A gente sempre enxerga, né, a gente costuma fazer a analogia de uma cebola. A gente tem um, um interior, né, que é muita luz, que é a nossa luz, a nossa potência, quem a gente é verdadeiramente. E só que a gente tem várias camadas, né? Quando a gente desce e encarna nessa terra, e depois da nossa infância ali, a gente vai. As crenças que a gente vai aprendendo, vai absorvendo, elas funcionam como camadas. Então, quando a gente começa a olhar e liberar essas camadas, cada vez mais a gente vai liberando, vai se sentindo mais leve, vai deixando, né, tudo que é pesado para fora, vai fazendo essas liberações e a gente vai se sentindo mais leve. E nesse processo, a gente vai se reconectando novamente com a nossa essência, que é a nossa espiritualidade, né? Que é quem a gente é, em essência. É engraçado, eu Então, vou só falar uhum, rapidinho, desculpa. A tá. Renata falou, tem as questões Uhum, emocionais que também im- imprimem programas. sim. Uhum. Olha, Dona Quando. Marli, Ah, ela tá aí? a Márcia também entrou, todo mundo, Cristiane.
Ai, Cristiana, legal. Luiz. Mas você Uhum. sabe, eu estou passando uma fase de aceitação, Uhum. quem eu sou. Então, eu estou Uhum. trabalhando muito a minha criança, porque minha criança foi treinada a não ser Uhum. quem ela é. Sim. Então, aquilo que eu falei no início, tipo, eu tenho que aceitar quem eu sou, mesmo sendo Uhum. diferente, Sim. mesmo sendo estranho para muita gente. Mas assim, se eu tenho esse dom, se eu tenho essa situação, o despertar Uhum. foi de uma forma diferente em mim, eu Uhum. tenho que aceitar isso, não lutar contra, né? Porque eu não acho que eu não falo isso para ninguém, mas eu Uhum. falo assim, cara, por que isso acontece comigo? Por que não com todo Uhum. mundo, né? Uhum. E isso é bem interessante. Às vezes acontece, você A só não Cristiana, sabe, né? Você só não é conhece verdade. ainda alguém que vive essa experiência da mesma forma que você, né? Mas a gente traz É, muito isso, né? mas será que nesse do Porque. autoconhecimento, Oi? isso que você está falando sobre o autoconhecimento, da gente se conhecer, né? E a Cristiana está falando, a educação vigente no planeta também imprime programas. Cada um de nós é Sim. único. Mas assim, eu acho que a gente está num presídio, né? Uma prisão Uhum. aqui, que a gente tem que Uhum. seguir uma linha, né? E a Mas. gente, quando a gente encontra. Porque assim, a gente tem que fazer o quê? Uma vez, vou contar para vocês aqui. Eu Uhum. estava passando lá no Shopping América do Recreio. Quando eu estava passando devagar, tinha meio que uma fila para descer a escada rolante, eu escutei um cara falando assim, no quiosque: eu já fiz tudo que a sociedade que quer de mim. Uhum. Já estudei, eu trabalho, já coloquei um filho no mundo e já casei. Já casei e coloquei o filho do mundo. Agora eu não preciso fazer mais nada. Agora eu vou fazer o que eu Uhum. quero fazer para mim. Então a linha que eu Uhum. falo é essa: estuda, 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 trabalha, trabalha, faz uma família. Então assim, quando você chega com uma expansão que você pode muito mais, criar uma família de uma Uhum. outra forma, você estudar de uma outra forma, né? E a gente sai desse presídio que ela está falando, uma questão da educação. A gente hoje Uhum. está muito ambicioso. Eu sou melhor do que você. Como eu falei Uhum. aqui, vamos fazer Uhum. uma live? Não, eu já faço a live, é minha, melhor do que a tua. Eu falei, meu Deus, não estou competindo. Vamos compartilhar a experiência com todo mundo, né? Então, é Uhum. isso. É essa questão que eu estou falando, que quando a gente é criança, colocam na gente, você tem que ser o melhor do que Uhum. ninguém. O teu time é o melhor. E aí a gente Sim, fica sim. preso nisso. E eu acho que assim, quando a gente olha para nossa história, a gente vê como que sempre foi, né? E eu acho que esse processo de despertar, né, que a gente está falando sobre despertar, ele traz justamente isso, né? A gente precisa mudar, né? A gente precisa começar a olhar a nós mesmos, né, de outra forma. E eu acho que esse processo que a gente está vivendo, a própria expansão do autoconhecimento, das técnicas energéticas, das terapias, enfim, tudo isso está vindo justamente para essa mudança, para essa transformação. Porque se a gente Exatamente. for olhar, né, essa prisão que você está dizendo, está adoecendo, está deixando a gente doente, né? Mas Então, em algum momento, isso precisa mudar e já está mudando, né? olha Mas é só, aquela coisa de que cada um está no seu momento, né? Cada um vai, enfim. acho que tem uma pergunta para você aqui, porque tem Tá. a Vitória. Há meio Hum. exemplo sobre o peso. Como Uhum. identificar qual crença limitante está dentro da gente, neste caso, de não conseguir emagrecer? No meu Uhum. caso, acho que isso é uma pergunta. No meu Hum. caso, não tenho problema com esses exemplos dados sobre Uhum. relacionamento. Acho que eu entendi assim. Ela tem um problema de Entendi. emagrecer, mas não tem nada a ver com Uhum. relacionamento. Eu posso Entendi. dar um exemplo meu? Posso dar um exemplo meu Pode. rapidinho? Uhum. Por que, que eu engordei muito? Quando eu Uhum. estava lá no Círculo Fonte de Luz, vou compartilhar isso aqui, vai ficar gravado em todos os canais. Tinha uma questão, parece que quem é dirigente, quem é um líder, quem é que organiza uma coisa assim, as pessoas olham com um certo desejo. Uhum. Então, eu fui descobrindo que pessoas não estavam ali para ajudar na cura, estavam ali para ter tipo um Uhum. relacionamento que eu não queria. Uhum. Então, acho que isso que você falou é exatamente isso, do tipo assim, deixa eu ficar feio, que as pessoas só vão ver a cura, não vão ver. Agora, o caso dela, eu não sei se você Sim. puder responder. Pode ser, né? Para cada um vai ter uma crença ali embaixo diferente.
O que pode te ajudar a descobrir é você se perguntar. Por exemplo, você pode fechar os olhos e imaginar que você tá, né, que você já conseguiu liberar o peso que você precisa e não tá mais com sobrepeso, que você já tá no seu peso ideal. O que de pior pode acontecer se você tá no seu peso ideal? Então, a gente sugere que você feche os seus olhos, se conecte e se faça essa pergunta e espera vir, né? Quando a gente está de olho fechado, a gente acessa melhor o nosso Desculpa, qual subconsciente. é a pergunta? Qual é a pergunta? O que de pior pode acontecer se você está no seu peso ideal? E deixa vir a resposta. Obrigado. Então, Respondeu, Vitória? essa é uma forma de você identificar o que está limitando. Então, assim, pode ser que tenha alguma questão de relacionamento, pode ser que não tenha necessariamente alguma questão de relacionamento, mas, por exemplo, durante a infância, quando, né, nas mulheres, normalmente eu acho que é mais comum de acontecer. As meninas, quando começam a se desenvolver, né, o corpo começa a se desenvolver, antigamente tinha muita repressão, né? Os pais diziam, se cobre, não pode mostrar muito, vai chamar atenção, né? Então tinha muito isso. Então, as mulheres normalmente elas trazem essa questão em relação ao corpo bonito, porque vai chamar atenção. E esse chamar atenção pode ser pode ser alguma coisa que vai incomodar ou para um relacionamento, ou às vezes não é para um relacionamento, né? Mas como ela ouviu sempre aquilo na infância, de que ela tinha que se cobrir, de que não podia mostrar perna, de que, né, porque chamaria uma atenção indesejada, e essa atenção indesejada poderia trazer algum perigo, enfim, algum abuso, enfim, né? O corpo viu aquilo repetidas vezes e ele entendeu, opa, peraí, eu não posso me mostrar, eu tenho que. E aí acaba que o peso extra ele serve para proteger, para esconder. Só que aquela coisa, para cada um vai ser diferente, entendeu? Então, essas questões são bastante individuais, apesar de a gente ter muitas crenças em comum, né? Você faz atendimento online, não faz? De teta? Faço. As pessoas Uhum. @sou underline. Pergunta para ela se, Renata, eu consegui responder sua Não, questão, você conseguiu Vitória. entender? A Vitória, Vitória. perdão. Então, aí ela botou um monte de coisa, vou ler para você. Uma coisa Uhum, interessante é que eu saio do meu peso ideal quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, a querer entender como buscar o autoconhecimento. Aí depois ela uhum, falou assim: sim, vem de uma criação assim mesmo. Meu pai não deixava nós mulheres usarmos roupas curtas e justas. uhum. Vê? E a Renata Legal. botou agora assim: as pessoas se perderam nas religiões, enxergam Uhum, sempre a solução fora de si, e é importante buscar a uhum. resposta dentro de si. É exatamente isso que a gente vem Sim. falando, né? Ah, E você acha e que o Teta Healing, uhum. gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz o Teta Healing básico por causa da Fernandinha, né? A Fernandinha fez primeiro, eu estava na Índia, e aí a Ah, é gente tinha um verdade, eu grupo, fiz aí com a Márcia. tô fazendo o curso, quando você chegar, faz. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o curso Teta Healing. Muito bacana. Mas você E agora já é só facilitadora, né? sou também de 2 cursos. É, só complementando uma coisa que veio para Vitória, quando você estava lendo a resposta dela, essa questão dela, né, dela ter ganhado peso nessa busca do autoconhecimento, pode ser que tenha crenças também relacionadas a essa questão, né? Tipo, agora eu tô me conhecendo. Você falou autoconhecimento, mas me veio autoconhecimento barra espiritualidade, né? A gente tem muito essa crença de que se a gente está trabalhando na espiritualidade, a gente não pode ser atraente, a gente não pode ser bonita, né? Como veio para você, olha que interessante, né? Como você acabou de trazer o seu exemplo, né? Como eu estava ali liderando aquele grupo, eu sentia que as pessoas estavam vindo para um outro propósito que não era o Algumas meu, então. pessoas, É.
Até já Então, contei pode uma ser aqui que que fala tenha. assim, fala assim, o meu mentor disse que eu tenho que ter um filho teu. Então fala pro seu mentor que ele tá enganado. Mas é isso, Então, a Vitória está agradecendo pelo esclarecimento, disse que ajudou uhum, muito. é. A Renata falou, as E, pessoas se perderam na... Ah, já li esse, já. Desculpa. uhum, sim. É, e para a Vitória, também complementando novamente, é só ela ir se perguntando, né? O que que de pior pode acontecer? O que que de pior pode acontecer, né? E assim a gente vai cavando, a gente vai indo um pouco mais profundo para encontrar essas crenças mais profundas que estão ali, né? E também é interessante trazer que tudo é um processo, né? Tudo é um processo de aprendizado, né? Então, uma outra forma também que poderia ajudar é ela se perguntar o que que eu estou aprendendo com isso? Para que que esse peso extra está me servindo, né? Muito provavelmente com essa pergunta ela vai acabar um outro atalho, talvez para ir para o mesmo lugar, entendeu? É um atalho diferente, uma pergunta diferente que vai levá-la talvez ao mesmo ponto, mas só uma outra forma de perguntar e se questionar, tá? Tem Legal, mais espero alguma que alguém... pergunta aí? tem gente com pergunta aí para fazer, pode fazer que a Fernandinha está aqui à disposição Uhum. hoje. Quer dizer, sempre, né, Fernandinha? O seu Instagram é @sou_Fernanda Alves, Sou, é isso? não, sou ponto Fernanda Alves. Sou.Fernanda Alves. Gente, quem quiser Isso. pode adicionar lá. E ela também faz atendimento online, é porque eu não consigo fazer atendimento online. Uhum. Sempre eu vejo a Por lenha quê? aí no. É porque assim, eu consigo ver a lenha e você vai contar pra. Que olha só, uma pessoa de Portugal, muito tempo atrás. Lenha, preciso da tua ajuda. Aí eu falei, tá bom. Aí falou assim, você pode olhar meu marido? Aí, viu o marido com uma mulher louca. Uhum. Aí, aí eu falei, não posso falar isso. Como é que eu tô aqui no Brasil, Uhum. vou falar pra pessoa onde está o marido dela agora? Uhum. E aí ela falou, é porque eu tô achando que ele tá com uma pessoa, uma mulher loura. Aí eu falei, ferrou. Aí eu fiquei, eu falei, não sei, cara, eu não sei, eu não sei, Uhum. assim, falei, não, tá tudo tranquilo, sabe? Pra mim é E se muito fosse no difícil. presencial, como que você iria se, como você faria se fosse no presencial? Aí eu deixo o Kim falar. Aí eu saio e deixo o Kim falar. Não, no presencial você está ali com a pessoa. Você tem um suporte Uhum. com aquele espaço da egrégora, sabe? Uhum. Agora a pessoa está lá, eu não sei que energia tem naquele ambiente que ela está. Eu estou falando por experiência própria. Eu posso Entendi. jogar alguma coisa para ela e vai chegar de uma Uhum. forma com a energia que está lá, entendeu? Por isso que quando o teu Entendi. espaço está ancorado, vem. Eu já até falei com o meu psicólogo. Nossa, quando eu estou trabalhando a espiritualidade, eu sou tão inteligente porque vem respostas na hora e respostas certas, sabe? Uhum. Então, assim, É o eu acho canal, que, né? eu acho que talvez eu trabalhe como assim, uma técnica, pode ser que eu consiga fazer online, né? Mas, assim, o meu É, não atendimento eu não sei, aí consigo. você tem que sentir, né? Então, gente, Eu acho que é crença, ajuda com a mas Fernandinha. eu acho que Não, tem não, crenças aí, mas. não, é que eu já tentei, É. Fernandinha. Eu já tentei fazer a distância. Uhum, Aí, quando eu uhum. sempre faço, a pessoa tá lá reclamando. É, Mudou eu coisa acho aqui na que minha casa. eu acho que no seu caso específico, eu acho que é só sentir, né? Então, assim, se você não se sente confortável, você tem que respeitar isso e seguir o que É, faz sentido pra você, né? E também as orientações que você recebe. Então, acho que tá tudo certo como tá, né? eu É tô justamente trabalhando isso isso, aí. é essa aceitação, né? Cada um no seu tempo, cada um no É, seu momento, com o que faz sentido, né? É isso. mas alguém tem mais alguma pergunta? Você quer falar mais alguma? Pode falar, tem tempo aqui ainda. Bom, então vamos É lá. tudo no seu tempo também. É... Não, então, retomando aqui o que eu senti de compartilhar com vocês, é um pouco disso, né? É trazer essa consciência, né, da importância de se olhar. Acho que foi até um pouco do que você trouxe também, né? Um pouco da aceitação, né? Porque a gente traz muitas crenças relacionadas à questão da espiritualidade como se fosse algo separado, né? Como se fosse algo distante. E a gente acaba esquecendo que nós somos espíritos, né? Vivendo uma experiência humana aqui na Terra.
Então, se a gente está aqui, a gente escolheu estar aqui. E é óbvio, né? Não é simples estar aqui, porque muitas vezes a gente vem de outros lugares com a energia diferente, né? E uma vez que a gente está aqui, a gente tem essa limitação do corpo, né? Então, para muitas pessoas, estar aqui nessa terceira dimensão, ou no terceiro plano, né? Como a gente chama no Teta, é muito difícil, porque tem a limitação, né? Mas você decidiu, você escolheu estar aqui. Então, é interessante que você busque estar aqui da melhor forma possível, da melhor forma, né? Então, esse autoconhecimento, olhar para isso também é importante, né? De repente, entender por que que é tão desconfortável estar aqui, ver o que está por trás desse desconforto de estar aqui, né? E entender que você tá, né? Nós estamos vivendo essa experiência humana e viver essa experiência humana requer estar nesse corpo físico, estar vivendo nessa sociedade exatamente como ela se encontra e aceitar isso e seguir, né? Vivendo e aprendendo, curtindo a jornada, né? Eu sei que muitas vezes quando a gente fala isso, tipo, como é que eu vou curtir a jornada com essa maluquice que está acontecendo aí fora? Mas eu acho que faz parte do processo, né? E quando a gente tem essa compreensão de que não está separado, né? De que você pode sim se conectar com o espírito que é você, né? Se conectar consigo mesmo, com a sua alma, porque você não é só um corpo, tem o espírito, tem a conexão com a sua alma. Quando você sente quando você começa esse processo e vê que é possível você se conectar e também ir aprimorando e aperfeiçoando a conexão com esses outros planos que estão também auxiliando a gente nesse processo de evolução e de despertar na nossa jornada aqui, as coisas vão. Como é que eu posso dizer? É como se ficasse um pouco mais leve, né? Então, quando a gente começa a ver que, nossa, não tem separação, é tudo uma coisa só, né? Então, as próprias questões que a gente vê na sociedade, essas loucuras que estão acontecendo, no fundo, aquilo é o outro de você, né? Então, ao invés de você se irritar e deixar a raiva, o ódio, né? Aquela sensação, aquela que vem assim de repente, né? Não sei se acontece com vocês. Todo Acontece mundo, com né? vocês? Todo Então, mundo. é um processo, é uma prática, né? Ao invés da gente permitir que isso tire a gente do nosso eixo, a gente pode olhar para o outro e falar: caramba, por que que isso me irrita tanto, né? Por que que me irrita tanto? Uma vez eu fazendo essa prática, fazendo uma meditação desse tipo, me pediram, né? Coloca uma pessoa que te irrita muito na sua frente. Aí eu fechei o olho, botei lá nosso amado, ilustríssimo presidente. Aí começaram as perguntas, por que que te irrita tanto? Aí eu falei assim, nossa, ele parece uma criança mimada que quer que as coisas sejam do jeito dele. Foi eu acabar de falar isso, eu falei assim, gente, sou eu, porque em muitas ocasiões, em muitas situações, eu também me vejo, né, exatamente como uma criança mimada, querendo que as coisas sejam do meu jeito. E foi muito engraçado, porque veio na hora, né? O crente que tava, né? Na hora veio, tipo, opa, realmente. Então, por isso que me irrita tanto. Por isso que eu não consigo aceitar ele exatamente do jeito que ele é. Porque eu também não aceito que às vezes eu faço birra igual uma criança, né? E quero as coisas do meu jeito e pronto. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma e fazer esse exercício, vai ficando mais leve, sabe? E a gente vai mudando a nossa vibração. Porque se a gente permite, né, que essa raiva, esse sentimento que vem, que você quer socar se a gente permite que isso venha, a gente acaba entrando na mesma vibração, que é uma baixa, né, que é uma emoção de Baixa baixa frequência. vibração, né?
Então, assim, ela faz parte da gente, né? Tudo bem, somos seres humanos, mas quando a gente olha para ela, entra em contato com ela e entende por que que ela tá ali, a gente consegue liberar. A gente entende, pô, tá aqui para isso, então eu vou olhar de uma outra forma, eu não preciso mais, né? Eu chamo Enfim, de cocriar, né? Cocriar é, uma outra vida dentro dessa é, vida. Tem um monte de coisa aqui que eu vou passar para você, sim. tá? Vai lá, A passa Rosa aí. Costa falou, muito difícil, um assunto um pouquinho atrás que a gente está falando. Uhum. A Cristiana falou, no caso da autocura, como identificar quando as suas células estão resistindo? Ou o mal-estar é por conta de processo de mudança? Tinha questionado muito isso. Essa Então, autocura seria uma autocura física? Sim, né? Porque ela falou é, das se células. autocurar, se autocurar. Uhum. É, eu perguntei física porque pode ser uma autocura Ah, não, emocional, né? É. Física se é no corpo tem físico, mas que, acredito que sim, que ela perguntou das células, né? não, Repete a das pergunta células. aí, rapidinho. No caso da autocura, como Uhum. identificar quando as suas células estão resistindo? Ou o mal-estar é por conta do processo de mudança? Sim, muito Eu também provavelmente. acho. É. E aquela questão, como eu sempre falo aqui na live, da aceitação, né? Você aceita a Uhum, mudança, e aí uhum, você fica presa, e vai, mexe do teu interior, fica mexendo, né? E é, você tem que se libertar dessas situações de que você. É isso que eu estava falando de mas aceitação. A gente pode tudo, né? Eles ensinam uhum, pra gente desde criança que não é que assim. não. Eu tenho uma outra. Quem A perguntou Renata foi a falou, a quem fez Cristiana. essa a Cristiana. Então, Cristiana. Cristiana, é, porque o que que acontece? A resistência é natural, porque a gente não. Quando a gente está diante de um processo de mudança, a gente tem que ver o que que a gente está deixando para trás. Às vezes o que a gente está querendo mudar é algo muito profundo e muito importante para gente. Então não é simples, né? E a nossa própria mente, nosso próprio sistema resiste, porque ele não sabe como vai ser depois, né? Então, algo que você poderia fazer para esse processo, quando você sentir que está nessa resistência, é se perguntar o que que eu ainda preciso aprender com essa situação, né? Então, se você está num processo de autocura e você está sentindo essa resistência, está sentindo esse mal-estar, está percebendo que não está acontecendo, se conecta, né? Fecha seus olhos, conecta com você, conecta com o seu corpo, pergunta para o seu corpo, né? Por que esse mal-estar? Por que essa resistência em deixar ir? E espera para ver o que vem, né? E é interessante você pegar os primeiros pensamentos que vierem, tá? E uma vez que você traz essa consciência do porquê o seu corpo está resistindo, é mais fácil você olhar para aquilo, entendeu? Ver se, espero que tenha ajudado aí essa questão. Ela falou que assim é físico, é no corpo físico. Uhum, A Renata falou antes, às vezes parece que as buscas são mais com propósitos materiais. É exatamente o que está acontecendo hoje, né? É isso uhum, que está acontecendo hoje. A gente tem que ter alguma coisa para mostrar para fora. E aí, se a gente souber que uhum. está dentro é tão valioso, que a gente não tem que mostrar É, nada. A Rosa é, falou verdade. Esse processo de mudança é um tanto complicado, é muito complicado. sim. Eu acho, Uhum, vou falar uma coisa aqui, minha opinião, Fernandinha. Eu acho que a uhum. cura é complicada, porque você tem que desapegar de tanta coisa, você tem que Depende. fazer as mudanças. Não, não, que eu digo assim, você vai chorar, Eu você vai entendi. ficar refletindo, você vai Sim, ficar no seu tempo, no seu mundo, sabe? Você vai querer se isolar um pouco. Não é uma sim. coisinha fácil. Pum, tá curado. Agora você Não, vai mudar. Tá bom, é, vou ao mercado. Não é não. assim. É, Tem tudo um de... processo aí. exatamente. Tudo depende, né? E eu acho que você trouxe um ponto importante que é o processo. A gente está vivendo numa sociedade que os teóricos chamam de sociedade líquida, né? Porque é tudo muito rápido, né? Muda tudo muito rápido. Então a gente acha que é assim, é rápido, piscou, acabou. E a gente está esquecendo desse processo, né? A gente está esquecendo que existe um processo. É óbvio que dependendo, né, quando a gente fala de cura, pode ser, enfim, né, várias coisas que a gente pode curar.
E realmente eu acredito que pode acontecer as curas rápidas e instantâneas, né? E realmente, e aí eu acho interessante também a gente trazer um ponto importante em relação à cura, porque às vezes você trazer uma consciência já é uma cura. Você conseguir olhar uma situação que às vezes você estava ali emperrado e não achava, né? E só daqui, tipo, de vir uma consciência, cara, por que que você não faz isso? Ou você já parou para pensar que pode ser isso? Só de vir um pensamento que te traga um entendimento, isso já é uma cura. Porque você já consegue olhar para aquela situação de uma outra forma. Então, eu acho que a cura ela pode se dar de várias formas, mas tem algumas que realmente precisam desse processo, né? E eu acho que o primeiro ponto é a gente aceitar, né? Às vezes a gente quer tanto mudar aquela situação que a gente esquece de parar e aceitar, né? E se conectar, caramba, tá acontecendo isso, não tá legal, tá uma merda, desculpa, né? Ah, A pode falar. palavreada. Tipo, tá uma M e caramba. E tudo bem, sabe? Então, às vezes, você só precisa aceitar que aquela situação não tá legal e tá tudo certo. E às vezes, se você faz esse movimento de parar e aceitar, e tipo, tudo bem, eu aceito do jeito que tá, né? Mas daquele lugar mesmo de, né, de sinceridade, de abertura, só de você fazer isso, a coisa muda por si só, né? Porque às vezes o que mantém aquela situação é justamente a resistência, é justamente a não aceitação daquilo. Porque você quer mudar a qualquer custo e você esquece de aceitar. E às vezes aquela insistência em querer mudar a qualquer preço, em querer curar de qualquer forma, a qualquer custo, às vezes é isso que está atrapalhando, né, essa entrega para realmente curar, né? Enfim. Eu me lembro que uma pessoa, ela foi no meu no atendimento particular e eu falei para ela, é só fazer isso. Às vezes a pessoa não acredita que, mas é muito fácil isso. É só você fazer isso. Faz isso que a sua vida você vai ver Uhum, como o universo vai começar a mudar perto de você. Aí ela me uhum. disse, não vou fazer não porque muita gente depende de mim. Aí eu falei assim, mas quem vai cuidar de você? Não preciso que ninguém cuide de mim. Eu falei, então tá bom, é Às isso. vezes a gente tem essa crença, né, do super-herói, né, de que a gente tem o dever, a missão de salvar o mundo, de salvar o outro, enfim, né? Mas é aquela coisa, é onde, né, é o que tá por trás sustentando, né, cada um. Às vezes para ela sair desse lugar é muito difícil, né? Difícil, Ela vai ter que abrir é mão, vai muito ter que difícil. mudar muito. E às vezes ela não tá disposta a Não, entrar e não, nesse processo, né? o que é interessante não é mudar muito. O pouquinho, Sim. para mim, né? Para mim, para você, É, para todo mundo é uma besteirinha, né? é, Mas para a pessoa, aquilo é muita coisa. sim. Aquilo é muito E isso é forte. muito, isso que você trouxe é muito interessante, né? E o que eu acho muito legal, assim, nesse trabalho com o outro, né? De ouvir o outro, porque tudo é relativo, né? Então, o que parece simples para mim pode ser, né, uma coisa gigante para você e vice-versa. E tá tudo bem, né? É o processo de cada um. É o processo de Então, esse cada um. trabalho acho que é a É o processo. aceitar, né? É aceitar o E outro como ele é, né? é Nesse, engraçado, rapidinho, pode desculpa, falar, nesse pode. processo nesse trabalho, né, terapêutico e tal, a gente também tem muito isso, né, de querer resolver a vida do outro, de querer ajudar o outro de qualquer forma. E às vezes ele não está preparado para aquela cura, e tá tudo bem, né? Então a gente também tem esse aprendizado de saber respeitar o tempo do outro, o tempo de cada um. E tá tudo certo. Não, é aquela coisa, a pessoa paga para ser atendida. Eu falo a forma, né? Que é o que eles apresentam para falar para ela. Ela não quer, então tá bom, é isso. Não tem Não, mais e tá tudo nada. bem, tá tudo Aí a gente tem que certo, né? respeitar, tá tudo bem. Pois é. Sim, Eu me lembro, é. Ó, vou fazer um relato aqui, muito rapidinho, muito uhum, interessante. uhum, Foi dito para uma cliente uma coisa, aí ela falou: o que que você está uhum, falando? Eu falei: nem sei.
Tá saindo, saiu isso aqui. Então grava que é para alguma coisa. Ela disse, depois mandou um áudio chorando, que ela saiu, pegou o BRT, Uhum, no BRT tinha um cadeirante, alguma coisa assim, e uhum, repetiu a mesma frase para ela. uhum, E era uma frase assim, do tipo assim, todos nós somos iguais, ninguém é diferente. uhum, Alguma coisa de abraçar e de amar o próximo. E ela falou assim, uhum, Léo, eu entendi o recado que deram para mim. E ela falou uhum. que aí a vida dela mudou, sabe? Assim, Sim, começou cada um tem uma forma, e era só uma frase, né? sim. Ontem eu participei de um grupo de prática que o instrutor falou isso, né? Ele falou que não é, né, a cura ela acontece quando o outro se abre, né? Na verdade, a gente acredita que a gente tá ali auxiliando, que a gente vai ajudar a curar. Na verdade, não, né? Porque a cura só vai acontecer se quem está sendo curado, né? Se quem está ali se abrindo realmente estiver aberto para aquilo e estiver dando a permissão, consciente ou inconsciente, para aquilo acontecer. Né? Então, não é a gente que faz, a gente só é um canal ali para auxiliar naquele processo. Então, e é isso, né? É Não, e cada um é engraçado que ela falou, cada um tá no seu tempo. E às vezes uma coisa que pra gente é, ai, nossa, mas que isso vai mudar na vida da pessoa? Às vezes só uma palavra que a gente fala, que a gente traz, muda, né? É consciência. É e isso. isso que você falou, que, né, que são eles que ajudam, porque eu me lembro que ela falou assim, quando ele saiu do BRT, ele olhou para mim, deu tchau e falou, não, não se esqueça. Ela falou que sentiu Deus. Aquele Uhum. cadeirante, ele era Deus. E com certeza, se ela fosse Sim. olhar para fora, não teria mais cadeirante nenhum, porque foi mágico. Essa parte Sim. de cura é muito legal, né? Ah, E é. essas coisas que eu fico E comentando aqui, Deus tá dentro de cada um de nós, né? é, e é É, o espelho, né? É a é, questão do espelho. Todos exatamente. somos iguais, não é só porque eu tô cadeirante hoje aqui, nessa vida, que eu sou diferente de você, né? Uhum. Eu Sim. falo essas coisas aqui, meio doidas, é porque assim, o despertar de cada um é diferente. Às vezes Sim. você pode estar numa fila de um banco, de uma coisa, você vê uma intuição de você falar uma coisa e você pode mudar a vida daquela pessoa. Mas o que eu sempre Sim. digo para as pessoas, se vê uma intuição para você falar, para ajudar na cura do outro, bota seu coração na frente, né? Uhum. É Porque verdade. aquela pessoa está com depressão, está triste, está com depressão, quer, vai não sei o que, a pessoa não quer ouvir isso, ela já ouve isso a vida inteira, né? Então, Ah, assim, busca lá dentro o amor para poder. Nem sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando. mas é. É empatia, né? A gente se colocar um pouquinho no lugar do outro. A Então é Cristiana está isso. falando que entendeu mais um Ah, pouquinho. Depende da jornada de cada um. sim. Muito legal. Então é isso, Fernandinha. Alguém tem mais alguma pergunta para Fernandinha? Para a gente ir encerrando, vai ficar gravado, depois eu te mando o link Ah, do legal. vídeo, se você quiser compartilhar. Uhum. Quer falar mais alguma Tá. coisa sobre o seu trabalho? Então, na verdade, eu senti de trazer aqui, enfim, quem tiver interesse, né, em conhecer um pouquinho mais do Theta Healing, das ferramentas da técnica. Me segue lá no Instagram, no soul com L, né, de alma em inglês, soul.fernandaalves. É, essa sexta-feira, amanhã e a próxima sexta-feira, eu estou disponibilizando alguns horários de atendimentos para pessoas que estão com restrições financeiras, né? Então, se alguém Ah, que legal. tiver com esse caso e querer fazer um atendimento de Teta Healing, entra lá no Insta, entra em contato comigo que a gente agenda. Ou quem souber, né, de alguém que esteja precisando desse momento, né, de acolhimento, de escuta, né, que as terapias acabam sendo esse momento para isso, compartilha também, né? Pode passar o meu Sim. contato, pede para entrar em contato. E no início de outubro, no primeiro final de semana de outubro, vai ter DNA básico que eu vou ministrar, é online, que é o primeiro curso do Theta Healing, né, da técnica de Theta Healing. E quem não souber, não conhecer a técnica também, me segue lá no Instagram, que de tempos em tempos eu tô falando um pouquinho sobre o Theta. E é isso.
Gratidão por todo mundo que apareceu por aqui, que ficou com a gente nesse bate-papo. E eu espero que, né, eu tenha trazido um pouquinho de consciência, né, de clareza sobre esse processo de autoconhecimento e como ele acaba ficando, né, atrelado à espiritualidade, né? Na verdade, como no fundo é uma coisa só, né? A gente está aqui nessa jornada, não tem separação. Se conhecer enquanto ser humano, olhar para, né, para dentro da gente, faz parte dessa jornada e cada vez que a gente se olha e vai liberando essas camadas, né, de proteção que a gente criou ao longo da existência e durante vidas e vidas, cada vez que a gente vai liberando e tirando essas camadas, a gente vai se conectando mais com a nossa essência, com quem a gente é verdadeiramente e vai vivendo essa vida, essa jornada de uma forma mais leve. É isso. Verdade. Muito obrigado, Fernandinha. Muito obrigado por você doar Gratidão, seu Léo. tempo. Muito obrigado por ajudar aqui as pessoas online. Vai ficar gravado. Uhum. E é isso. Gratidão. Todos que estão Gratidão. agora, todos que vão assistir depois. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.